Olá pessoal, estamos de volta a apresentar mais um programa Velocidade Máxima e hoje tem mais uma etapa da Endurance Brasil. Veja então os melhores momentos. Pessoal, eu estou aqui com o Matheus Morgato, junto aí com o Sarin Carlesso, que comemora mais uma pole aqui no Endurance Brasil. A gente sabe que o Endurance é uma corrida super longa, mas o carro ele se mostra sempre muito ágil, né? Sempre muito presente, com muito marcante nas pistas. Feliz demais, mais uma pole. Como eu falei, a última etapa é tudo muito novo para mim. Essa pista eu nunca tinha andado, acabei dando 15 voltas ontem e fui direto para a tomada de tempo, então muito feliz com o resultado. O Sarin fez uma excelente qualificação também. Eu acho que vai dar tudo certo hoje, tomara. A gente é rápido, eu acho que a nossa constância vai ser muito boa hoje. Então temos uma longa corrida, vamos aí seguir acelerando. Placa de 3 minutos, protótipos AJR monopolizando a primeira fila com Matheus Morgato e Sarin Carlesso na pole position. Depois Mufato e Queirola, está Marco Pisani, a viatura presidencial tentando tirar a nhaca. Impressionante, dizem que os gatos pretos, quando vem o carro do Pisani, atravessam a rua, tamanho ou azar que eles têm tido até aqui no ano, Bruno. Realmente impressionante. Eu pude estar presente num deles, que foi bem chocante. Foi o momento que pegou fogo o carro lá em Interlagos. E de lá pra cá, a porca nunca mais distorceu o rabo, né? Tava conversando com eles ali durante a pré-corrida, né? No warm-up eles tiveram um probleminha também, né? Eles deram uma escapadinha ali, bateu ali um pouco da asa traseira, mas já está tudo recuperado, viatura presidencial pronta para acelerar aqui no velocidade. E aí está isso é uma atração, ó, porque são 4 modelos do 718 Cayman GT4, esse aí do Jacques Quartier, mandando um beijo para a esposa que está de aniversário. Isso é um apaixonado pelo automobilismo e também pela esposa. Mas a situação é que esse é o mesmo carro que o Max Verstappen, ele mesmo, usou para obter a licença para correr no velho circuito de Nürburgring na semana passada. Vai ter um troféu Verstappen, será entre os 4 Porsches GT4 da Stuttgart, Bruno? A concorrência interna dentro do box da Porsche já é a coisa mais legal de se ver, né? E realmente agora vamos ter um que a mais para essa prova de hoje. Vamos para a volta de apresentação, traçado de 3.443 metros, extremamente técnico do Autódromo Velocitar, Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Vamos conferir o grid de largada para a etapa de hoje, 5ª etapa da temporada. Amanhã, 6ª etapa, mais 3 horas e 20 minutos pela frente. Matheus Morgato e Sarin Carlesso de AJR na pole position, também de AJR, Pedro Queirola e Davi Mufato. Segunda fila das Ligier, Lucas e Vitor Forest com Rafa Martins e Renan Guerra, Marco Pisani e Gustavo Quirilla. Terceira fila, mais Ligier, Gaetano de Mauro, Arthur Paviga e Guilherme Botura, com Adriano Buzaide e Fernando Goraieb. Depois André Moraes Júnior, Daniel Lancaster e Flávia Brunhosa, os líderes do campeonato. É isso mesmo, ao lado do pole da GT3, André e Miguel Rosário com Enzo Elias de Mercedes. Quinta fila, Marcel Miller, Marcel Visconde e Ricardo Maurício no Porsche 100% até aqui na GT3 da Stuttgart. Ao lado dos estreantes, dupla estreante largando na pole na GT4, Rafa Brock e Reginaldo Napi. Sexta fila, Alan Hellmeister e Jacques Quartiero de Porsche 718 GT4. Ao lado de Márcio Mauro, tem o Ramon Alcaraz, o Bruno Bonifácio e o Luiz Souza, dividindo a boleia desse carro no fim de semana. Na sétima fila, BMW com Kim Camelo, o Enzo Visconde e o André Negrão, que vai acelerar apenas a prova de amanhã. Ao lado deles, Marcelo Figueiredo, Márcio com Rui e Rogério Rodrigues de Porsche, Felipe Stayer, Gessiel Andrade e Henry Visconde de BMW na 15ª posição. Depois não participaram da tomada Christian Rocha, Henrique Assunção de AJR, que terão hoje a companhia do Emílio Padron e Fernando Orrache. E para fechar o grid, Juliano Bertuccelli, Henrico Pedrosa e hoje o Pietro Rimbano. E esse retrato, essa cena de você ver o Henrique Assunção indo buscar os seus rivais, amigos mais rivais, para a corrida, realmente mostra o que é o espírito do Endurance Brasil que vai largar agora. Vamos ter a largada, atenção, safety car nos boxes, é hora do show, lá vem eles, é o show dos carros mais rápidos do Brasil, atenção, tudo pronto, vamos com a primeira do fim de semana, bandeira verde é a largada. Começa a 5ª etapa da temporada, a primeira do fim de semana de rodada dupla no Velocitar. Carlesso mantendo a ponta, os AJR se segurando nas 2 primeiras colocações na tomada da primeira curva. Olha o AJR verde, exatamente o carro de Assunção e companhia que largou lá no rabo da cobra, já aparecendo entre os 10 primeiros. Ele viu todo mundo na largada. Primeiros movimentos de prova. Todo mundo comportado até aqui. Deixa eu ver quem é que tá no carro. Seja quem for, tá com muita vontade. 75, Emílio Padron. Já deu uma esparramada ali pra cima da viatura da Balena, que tem o Fernando Goraieb nesse começo de prova. Tio Mimi ensandecido
Já colocando aí o número 75, deixa eu ver aqui, acho que está em sexto lugar, hein? Vamos ver, não atualizou a cronometragem ainda, obviamente porque estamos no decorrer da primeira volta de prova. Mas é sétima colocação, vai para o sexto lugar agora, o AJR número 75, de Padrão, Racha Assunção e Christian Rocha. Aqui o Queiroz saindo uma pressão para cima do Sarim Carlesso. Depois Vitor Foreste, depois Marco Pisani, depois Guilherme Botura, os Gentleman Drivers escalados na Ligier para o primeiro stint de corrida. Vamos para o complemento da primeira volta, todo mundo comportar. Ai, o Carlesso deu uma embarrigada por ali, o Queirolo também. Vamos ver aí se vai ter disputa no final da reta ao complemento desta primeira volta. Chega a reta, os AJR abrem asa para diminuir o arrasto aerodinâmico. O Queirolo deu uma gingada por ali, ameaça fazer a ultrapassagem, mas não. Se mantém na frente Sarim Carlesso, volta mais rápida para ele no primeiro giro, 27,967. Corrida começa com ação, mas com todo mundo comportado também na primeira volta, Bruno. A gente teve essa arrancada, né, grande do Emílio Padrão, que você destacou muito bem. E o resto da corrida é o pessoal se posicionando, porque como essa corrida, o próprio nome diz, é um endurance. Uma corrida de 3 horas e meia, onde vai ser muito importante segurar os carros e segurar a garantir a durabilidade dos carros. Enquanto você viu aí o Emílio Padrão deixando mais um para trás, hein? Não avisaram que é resistência para o Tio Mimi, né? Que tá tocando o terror desde o começo de prova. Fez 11 ultrapassagens, verdade, muitas delas sobre carros de categorias com um ritmo menor, mas tá partindo para cima como se não houvesse amanhã. Emílio Padrão, olha o mergulhão que ele vai dar para cima do Pisani. Viatura presidencial contra ex-viatura presidencial e tchau e bênção. Tio Mimi ensandecido. Coloca o Periquito na quarta colocação. Que isso, Tio Mimi, que isso, Bruno Império? Olha, eu se fosse o Padrão, eu não pegava o carro anterior, eu ia correr só com esse daí. Tá dando um show aqui, já deixou para trás o Botura e já deixou para trás também agora o presidente Pisani. Olha aí. Olha, o mergulhão veio lá de trás no fim da reta oposta. Passadão na tomada do saca-rolhas do Velocitar. Tio Mimi pilotando como se não houvesse amanhã. E os AJR são os carros da prova nesse começo. Olha o Queirolo de novo, ensaiando a pressão para cima do Carlesso, que mesmo assim fez a volta mais rápida da prova de novo. 25.802, apenas 34 milésimos mais rápido que o próprio Pedro Queirolo. E os dois mostrando que estão num ritmo muito acima do resto, já abriram vantagem. Os dois vendo na casa do 25, do 25.8, 25.8. O Foreste lá atrás, o Vitor Foreste está virando na casa do 28.6. E lá vai o Mimi, bota por dentro, deixa o Vitor Foreste para trás. Que loucura, ultrapassou quase todo o grid, 3 AJR nas 3 primeiras colocações. Emílio Padrão toca o terror, tá on fire, ainda mais nesse calor no começo de prova. Eu acho que quando ele ouviu no briefing, a prova tem 3 horas e 20 minutos de duração. O quê? 20 minutos de duração? Vou pra cima. Ele tá fazendo a corrida dele e que show está dando o Emílio Padrão. Grande destaque esse primeiro stint, né? Dessa primeira parte de corrida. A batalha aí na categoria P1, na classe dos protótipos, entre os Gentleman Drivers pela Ligier. Pilotão liderado pelo Vitor Foreste, depois Pisani, depois Guilherme Botura. Goraeb um pouquinho mais para trás. E a batalha também na categoria GT3, com o André Rosário muito pressionado pelo Marçal Miller, que fez a largada do Porsche até aqui 100% na temporada da Stuttgart Motorsport. Vale a liderança na GT3, é o duelo alemão entre eles, Mercedes da escuderia Chiarelli contra o Porsche da Stuttgart. Vamos ver aqui na reta, Marçal embutiu na traseira do Rosário. Mexe o carro, Marçal ameaça por dentro. Tenta de um lado, tenta de outro. Está na terceira colocação com uma distância razoável de 9 segundos. É a desvantagem dele para o Queirolo, que é o adversário mais próximo. Está encalacrado no meio dos retardatários o Emílio Padrão. Nossa, olha onde é que vai o Padrão. Que coisa, foi quase lá no coxo das capivaras da área da fazenda do Velocitar. Perdeu o carro e perde 2 posições também o Emílio Padrão. A conta do Padrão, faltam 8 minutos para acabar a prova, né? Lembrando, 3 horas e 20. O quê? 20? Que coisa, perdeu o terreno agora o Tio Mimi. E você vê como é difícil lidar com os retardatários. Eles geralmente é uma tônica muito determinante no resultado da prova. Saber o momento certo de ultrapassar os retardatários e principalmente não perder tempo atrás dos retardatários. Eu só fazendo uma correção, eu disse agora que o Matheus Morgado não ultrapassagem sobre retardatários, não. Quem está no carro não faz o carro. O Morgado no seu primeiro, olha só, o Pisani deu uma tirada abrupta e perdeu o carro também. Volta aqui, presida.
deu uma carpidinha de lote, mas conseguiu recolocar o carro no prumo. O Marco Pisani negociando ali, passando o Porsche 718 de Luiz Souza. Esse é o Porsche 718 ao quadrado, o modelo 718 e o número 718. E com isso, virou uma briga tripla pelo terceiro lugar. Com o Souza agora muito pressionado pela Mercedes do Rafa Brock e pelo Porsche verde ali atrás do Henrique Pedrosa. E o Emílio já vem ensandecido, tentando recuperar pelo menos a quarta posição que ele perdeu naquela esparramada. O Goraieb quase deu uma traulitada na traseira do Guilherme Botura. Tá um salve-se quem puder nesse começo de prova e tem mais 3 horinhas pela frente, Bruno. O pessoal está se atrapalhando na negociação de ultrapassagens com os adversários, retardatários. E aí está gerando um salseiro que vai tornando a prova mais emocionante, porque a gente vê cenas como essa. Minha nossa, os dois passaram no meio dos retardatários, o Goraieb quase deu na traseira do Botura. Que situação! É saber o momento certo de ultrapassar. Era uma possibilidade boa, mas muito arriscada, e olha o que aconteceu. E eles quase se encostam ali na volta depois. Exatamente naquele trecho que bateu ontem o Fernando Rasch com o Sigma da equipe Tech Force. Por isso, este carro não participa da prova de hoje. E o Padrão e o Rasch encontraram abrigo, ombro amigo do velho parceiro Henrique Assunção no AJR número 75. Velho parceiro ou parceiro? As duas coisas, já diria o Chaves. Você ligado conosco, deixe o seu recado, deixe o seu comentário para o nosso especialista Bruno Império. Você que está ligado conosco aqui no chat, você que se liga conosco na transmissão pelo YouTube. Deixa eu ver, por enquanto só o carro realmente da equipe Outlog fazendo o seu primeiro pit stop obrigatório. Temos a janela aberta, já 5 minutos de abertura de janela, quase 35 decorridos de prova. Por enquanto só teve um carro que caminhou pro box, mais ninguém nessa última volta. Exatamente o que a gente comentava aí. Enquanto pega na GT4 não para, impressionante. O Kim Camelo não dá um instante de folga pro Luiz Souza. Batalha que vale pódio, vale o 5º lugar da classe GT4 com 7 carros acelerando nesse fim de semana. A única preocupação agora fica com relação a essa entrada mais cedo que todo mundo do número 22, né? A Brunhosa, Lancaster. Do Abrunhosa, né? Foi o Abrunhosa que entrou. Então, exato. Essa entrada mais cedo do Abrunhosa vai fazer com que o segundo stint, provavelmente do André Assunção, fique mais longo. E aí tem André Assunção? Tudo bem que Endurance é a família, mas essa já é outra família, Bruno. Mas o segundo stint deve ficar, voltando então a informação sobre o stint, o segundo stint deve ficar mais longo. E aí entra a preocupação com o combustível. Aí o Sarin mergulhando, tentando... Ai, mergulhou, mas quase. O Encontrão e o Queirolo bota de lado, porta aberta, tchau e benção. Faz a ultrapassagem, Pedro Queirolo. Assume a liderança, mas o Sarin vai tentar dar o troco. Não, vá de retro, Pedro Queirolo. Coloca o 35 na liderança, porta aberta do Carlesso na negociação com os retardatários. Olha lá, tudo começa com o Carlesso tentando mergulhar, não perder tempo, especialmente com relação ao 718. E aí quase o choque, quando ele acelerou, a porta ficou aberta. O Queirolo com toda a sua experiência, com aquele topete que nem o Rally dos Sertões abala. Bota por dentro, faz a ultrapassagem e vai para a liderança. A prova tem novo líder no Velocitar, Bruno. Que inteligência do Pedro Queirolo para ganhar essa liderança da prova. Ele já vinha mais rápido nas últimas voltas, vinha ganhando terreno já umas 4, 5 voltas, foi tirando tempo. Essa diferença já foi de quase 8 segundos. E o Queirolo foi aguardando o momento certo de, vendo o Sarin Carlesso se enrolar com os retardatários, encontrar o momento exato de dar o bote e fazer exatamente o contrário do que o Sarin Carlesso fez. Eles que vale ficar de olho nesse carro, ó, porque eles deixaram de utilizar um set novo de pneus na classificação para utilizar na corrida. Veja aí o trabalho da equipe MC Tubarão, Henri Visconde desembarcando da BMW M2. Vai entregar o comando aí para Felipe Steyer. Aquele óculos ali do Adamastor Pitágoras, que a novidade retorna à categoria nesse fim de semana. Isso é um clássico. O Felipe chegando de terno e gravata na sexta de tarde ao autódromo, perguntando: onde é mesmo o meu box? E aí ele senta no carro e acelera. Aplausos aí ao fundo? Não. Não, é o barulho do motor. Exatamente. Aqui no meu retorno tá baixo. Eu pensei que tinha alguém sendo aplaudido, talvez o Goraieb aí, talvez pelas... E vai ficar no carro o Goraieb? Vai ficar no carro, hein? Vai dobrar o stint. Vai dobrar o stint o Goraieb. Que beleza. Pra você ver como fisicamente está bem o Goraieb, para encarar, você vai ver aí o calor realmente, o que sofre. Quem sofre mais com esse calor, como a gente falou, são os pneus, os freios.
E os pilotos têm, dos protótipos têm. Os GT3 sofrem mais com os protótipos com relação ao calor, o piloto. Essas famílias aí que se conhecem, olha, desde que foi criado o automobilismo no Brasil. Os Andrade, saudoso Carlinhos de Andrade e os filhos, o Tiel e o Né à frente, hoje da equipe MC Tubarão, e os Steyer, o pai do Felipe, também do Marcelo, seu irmão, que também é piloto, o Vitor Steyer, um piloto de muito destaque, tempos de brasileiro de marcas dos anos 80, competições do Rio Grande do Sul, uma longa parceria dessas famílias dentro e fora da pista, legal demais. Assim como parceria das duas famílias com a família Visconti, né, que é apaixonadíssima, o Henry e o Marcel aceleram há muito tempo, e o Henry podendo dividir essa paixão hoje com um dos seus filhos, que é o Enzo Visconti. É a família Endurance, né, crescendo e justamente aonde ela nasceu, né, nesse caso, quando os Visconti, lá no Rio Grande do Sul, primeiro no Campeonato Gaúcho de Endurance, depois tornando nacional, cresceu muito ao longo dos últimos 10 anos, está numa fase fantástica, ainda vai crescer muito mais, com mais carros chegando por aí. Box aí para Mercedes, pole position na GT4, Reginaldo Napp e Rafa Brock, no comando da viatura número 2, o Napp entregando o comando para o Rafa Brock. E sempre a fumaceira vindo aí do sistema de freios. Bastante exigido naturalmente aqui no Velocitar, e com o agravante do calor saariano que vivemos nesse fim de semana, que é tão grande quanto o calor que agora o Carlesso dá em cima do Pedro Queirolo. Já foi o contrário. Nesse momento, 1 segundo, ponto 1 separando dos dois, e os carros virando no mesmo ritmo. O Carlesso virou 1,26.7, o Pedro Queirolo virou 1,26.8 na última volta. Opa, rodada e bateu! Bateu Sarin Carlesso na perseguição ao Pedro Queirolo. Aí, pelo que dá para ver que quebrou o carro, acho que não teremos alternativa que não o safety car. Que situação na perseguição, valendo a liderança, já veio de lado, apontou para dentro e deu de frente no muro. Acho que vai ser fim de prova para o Sarin Carlesso e para o Matheus Morgato. O carro pole está no guarda-reio, Bruno. Vai tentar voltar para a pista. Será que volta? Pelo menos para voltar até os boxes? Vamos ver. Vamos aguardar. Acho que volta, senão ele já não teria saído do lado onde ele estava da posição. Ele vai voltar, vai dar para arrumar e voltar para a corrida, mas vai perder bastante tempo, com certeza. Ele acabou, né, escapando a traseira ali no momento final da curva e acabou encontrando algum muro. E a corte presidencial chamou a viatura do Pisani para a primeira parada. Eu não vi ali se era o Renan Guerra ou o Gustavo Quirila para assumir o comando do número 31. Tá tentando voltar ainda o Carlesso, né? Ele vai conseguir voltar. Às vezes o cara tenta voltar e sente o carro muito avariado e não vai, mas... Não deu. Não tá virando, Bruno. O carro não vira. O carro não vira. Vai vir safety car. Vamos ver aqui, exatamente, pelo que eu vejo na cronometragem. Agora sim, bandeira amarela, safety car na pista. O detalhe do abastecimento, o cobertor colocado ao redor do bocal do tanque de combustível. Evitar aí qualquer respingo comprometa o carro no trabalho de abastecimento. Aqui você já viu ali o Davi Mufato. Na segunda parte, destaque para o Queirolo, que foi administrando muito bem o carro e a distância em relação ao primeiro colocado. Administrou melhor ainda do que o Sarin Carlesso as ultrapassagens sobre os retardatários. Está vendo aí nesse momento que o Davi Mufato daqui a pouco vai à pista. E aí o Queirolo entrega o carro, o AJR, para o Davi Mufato na primeira colocação, graças aí a esse equilíbrio, essa corrida de cabeça que o Queirolo teve na primeira metade da prova. Primeira metade não, né? Primeiro stint da prova. Muito bem, deixa eu dar um destaque aqui, aproveitar a amarela também para a campanha Instituto Justiça em apoio ao GRAC, referência internacional no tratamento de câncer infanto-juvenil. São mais de 100 transplantes por ano, 2 por semana, índice de cura de 80%. E esse projeto aí visa a instalação de um novo tanque de nitrogênio que é necessário para o transplante de medula óssea no tratamento da leucemia e do linfoma. Tá aí na tela o QR Code para você colaborar. O Instituto Justiça já contribuiu com R$200 mil. A campanha avança para atingir a meta de R$1.200.000. Pega o celular, abre a câmera, aponta para o QR Code e colabore nessa campanha importantíssima do Instituto Justiça em apoio ao GRAC. Já temos bandeira verde, ainda tinha gente no pit, o retrato da prova pode mudar. E aí, Bruno Império, teremos bafafá por aí, mudança do cenário da corrida? Vamos aguardar o Queirolo voltando para a pista agora, ó. Nublou? É isso mesmo? Nossas preces foram atendidas?
Que beleza, Bruno. Isso assim, também pode mudar o cenário da prova. Com certeza muda muito o cenário da prova se vier uma chuva por aí. Será que tem uma chuvinha vindo aí pelo alto, Bruno? Isso pode mudar tudo. Imagina a pista molhada. O Bruno olhando para o céu aqui para ver se realmente tem uma chuvinha no radar e isso pode mudar completamente as coisas. Vamos aguardar aí que todo mundo cruze a linha de chegada pela reta principal pela primeira vez para termos aí um panorama da classificação da prova. Se tivemos mudanças consideráveis ou se fica tudo mais ou menos como estava antes da bandeira amarela e da entrada maciça de carros dos pits. O Pedro Queirolo e o Davi Mufato fizeram um pit razoável. Eles perderam 7 segundos ali no pit stop. Vamos ver como é que isso vai se equilibrar depois que todos os carros já tiverem cumprido a primeira janela. Não completaram a primeira volta na pista ainda o Queirolo e o Mufato. Gustavo Quirilla é a novidade na viatura presidencial de número 31 que tinha o Marco Pisani no começo de prova. 33 voltas até aqui completadas. Estamos com 55 minutos de corrida. Que pit stop perfeito fez a equipe Forest, hein? Eles tinham que fazer o pit stop em 5.32, eles fizeram quanto? 5.32. Passaram 4 décimos do tempo que eles poderiam. Exatamente, enquanto que coisa. O Queirolo e o Mufato perderam 7 segundos. Aí você vê a diferença. O quanto pode fazer a diferença esse tempo, porque tirar 7 segundos na pista não é fácil, meu amigo. Equipe comandada com mão de ferro por Pedro Henrique Moisés, o chefe da Forest Sports. Vamos ver aqui, voltou agora Alan Hellmeister no Porsche número 21, que caiu para a 4ª colocação. Ó, esse aí foi um que se deu mal, com a bandeira amarela e o momento da entrada, a liderança é da Mercedes. Agora com Rafa Brock, ele que largou com seu parceiro Reginaldo Nap na pole position, o melhor Porsche. Agora com Rogério Rodrigues na 2ª posição. Vamos ver no 117 entrando Arthur Pavi, o garoto Arthur Pavi na Ligier, que foi campeã em 2023. No campeonato encerrado aqui mesmo no Velocitar. Aquela descida do saca-rolhas enquanto a MC Tubarão troca o pneu furado aí da BMW, do Steyr, do Henry Visconde e do Gessiel Andrade. Alan Hellmeister já assumindo a 3ª colocação, partindo para cima do Rogério Rodrigues, que está ali na frente na briga pelo 2º lugar da GT4. Grandes pegas nesse momento, nestas 3h20 do Velocitar. E deixa eu aproveitar a tua presença aqui, Flavião, porque de 2024 para 2025, você foi um nome aí que entrou com mais força na diretoria do Endurance Brasil. Gente, tá pegando fogo, bicho, literalmente. Era uma preocupação aí, porque pela baixa umidade relativa do ar, uma escapada de algum carro, a gente já teve isso em outros momentos, em outras provas aqui, provocando até incêndio, justamente no carro do Sarin Carlesco, que há pouco teve problema. E temos a prova, tá pegando fogo literalmente na prova no Velocitar. Flávio Abrunhosa, que isso? Exatamente, então tem planos, tem parcerias, tem muita coisa costurada, as coisas não se resolvem tão rapidamente quanto a gente gostaria, mas vem parceiros novos, aí o Balena, o Fernando veio dando apoio para a categoria. É uma baita marca, o cara, além de ser apaixonado por automobilismo, acredita e está investindo no negócio. Olha o Mufatão aí. Problemas com o Mufato. O Buzaide é o vice-líder porque o Mufato, que não tinha um bom ritmo, faz uma parada talvez não programada. Vamos ver aí se eles utilizam essa parada como um pit obrigatório de 5 minutos. Teve reabastecimento, estava perdendo muito ritmo o Davi Mufato e uma mudança aí no cenário da briga pela liderança da prova, que é de Rafa Martins e dos Forest. Ele já estava virando 1,35, cara. Muito acima quase do normal. 10 segundos acima do pace. Exatamente. Então, com certeza. Eu acho, apesar que estão mexendo ali na frente, quer dizer, não é motor, não seria motor, né? Pode ser suspensão, braço ali, eles estão mexendo nos braços, roda, mas a tampa, por exemplo, no motor ali eu não estou vendo nenhum movimento de motor, ó. O Davi Mufato continua dentro do carro. Eles podem utilizar essa parada como uma das paradas obrigatórias de tempo base de 5 minutos. Aí vão ficar curtos de combustível e em outro momento teriam que no mínimo fazer um splash and go para fechar a conta do combustível. Quem vai para a ponta assim são as Ligier, e estávamos falando aqui de novidades da categoria. Eu vou pedir licença porque o nosso presidente, o Pisani, disse que poderia falar. Uma grande novidade para o ano que vem, mais 6 a 8 Ligier no grid e com um kit Brasil.
em que as Ligier que já estão e estas que virão vão utilizar um motor Chevrolet V8, que é mais ou menos uma base de motor, não com a mesma preparação, mas que seria a base de motor, o LS, que a gente viu muitos anos, por exemplo, na Stock Car. Então seria um kit específico para o Brasil, que garante uma grande equalização, que garante uma manutenção muito mais facilitada do que com o motor Nissan específico desse carro, que é utilizado hoje nas classes LMP3, e daria um acréscimo fabuloso no grid. Eu, quando fiquei sabendo dessa, olha, Flávio, fiquei extremamente admirado. Tomara que se concretize e que se oficialize o quanto antes. Está muito, muito avançado. Só não saiu notificação ainda da categoria porque não assinou, mas ainda existe palavra, né? Então tudo isso já está palavrado. Tem outras questões de contrato que a gente não fala, até por uma questão de coerência. A hora que assinar, a gente fala, mas o ano que vem vamos ter Goiânia, que vai estar incrível, Goiânia é um autódromo maravilhoso, Brasília, estão falando de Chapecó, que é uma ideia, não sei se vai. Interlagos a gente tem conversado já para ter 2 datas, a gente quer priorizar também o pessoal de São Paulo que ama a categoria. Então, cara, tem um 26 aí incrível, não só na quantidade de carros no grid, como na variedade e nas parcerias que nós vamos ter ainda. E temos 2 etapas, falando nessa coisa dos autódromos. Santa Cruz do Sul, que ficou fantástico. O autódromo lá com a reforma, com a reinauguração que aconteceu neste mês de setembro, foi há 2 semanas, e vamos ter aí esse aguardado retorno de Brasília. O Forest está toda hora, o Vitor Forest, dizendo que a coisa está indo muito bem por lá para o retorno dessa praça icônica do automobilismo, que está programada para ser a praça de encerramento do nosso campeonato de 2025. O Vitão a todo momento manda foto, vídeo, o governador lá tá muito envolvido, o Ibanez, né? Então, cara, toda a máquina, né? Quer dizer, você tá com a iniciativa privada, o BRB, você tá com o governo do estado também. Então, eu acho que quando você tem uma iniciativa, né? Governo e atividade privada, a coisa tende a caminhar mais rápido. E a gente está contando com isso para fazer uma última etapa, uma festa lá incrível. Aí já dando a letra do que será em 2026 o Endurance Brasil, um show cada vez maior, com carros cada vez mais rápidos e incríveis. Eles realmente estão utilizando aí esta parada do carro do Queirolo e do Mufato como uma parada obrigatória de 5 minutos, pelo que a gente observa. Já que tiveram que fazer uma parada não programada, depois dá um jeito, né? Vamos ver como é que a circunstância da prova tem andado. E para você, Flávio, como é que tem sido essa vida de piloto e dirigente ao mesmo tempo? Você agradece quando entra no carro, graças a Deus, livre dos problemas, ou não é bem assim? Não é bem assim. Até em Porto Alegre eu reclamei que o Pisani, que é o nosso presidente, não foi, e eu não conseguia nem ir no banheiro sem alguém me parar no caminho. É que existe uma ansiedade muito grande, né? Pelas novidades, pelas definições. Não é exagero, não é dramatizar, mas assim, é uma turma muito apaixonada por automobilismo, né? A nossa categoria, quem está aqui realmente ama esse negócio, é uma coisa diferente e fica naquele anseio de mudança, de melhora. Então é natural, as pessoas estão sempre buscando, mas sem problemas, não existem desgastes, não tem assim aquela coisa. O intuito é ajudar. O clima não de... Olha só, está aumentando aqui. Mas o clima entre as pessoas, Endurance Brasil, que é um patrimônio dessa categoria, mas está aumentando aquela faixa ali, Flávio. Olha só, estou começando a ficar preocupado. Tem árvores ali por perto. Traumatizou a criança. Vamos nessa, 1h40 para o final da prova. Estamos chegando na metade, hein? Estamos arredondando o número que marca a metade da primeira prova do fim de semana. Amanhã tem tudo de novo e Gustavo Quirilla vai pro pit. O olho clínico do Bruno Império detectando que não tinha o melhor ritmo. Maldonado Quirilla foi bem mais discreto nessa participação do que havia tido na prova passada em Cascavel. Eles vão usar essa parada para contar como pit stop. 5 minutos, exatamente. Mas assim que acabar o abastecimento, eles vão poder abrir o carro e ver o que está acontecendo, né? Porque é certo que o carro não tá desempenhando o que pode desempenhar, senão o Quirilla nem teria parado nesse momento. Márcio Mauro ali, que é o 6º colocado da GT4, sendo superado pelo Rafa Martins. Deixa eu ver se o Rafa Martins botou uma volta aqui no Arthur Pavi. Não, ainda não. Então só os 3 primeiros colocados alcançando o giro de número 64 da prova.
André Moraes Júnior acelerando ali atrás, tentando também descontar a volta. Deixa eu ver o Rosário. Não, mas aí tem diferença de volta. O Miguel Rosário está uma volta atrás do Porsche da Stuttgart com o Marcel Visconti. Aliás, belo stint do Marcel, hein? Fazendo um grande trabalho nesse fim de semana. Ele que é um dos nomes clássicos aqui do Império Endurance Brasil, do Endurance do incrível Brasil. Endurance Brasil, o show dos carros mais rápidos do país. Marcel Visconti, você vê aí, Renan Guerra. O Renan pé de barro, né? Ontem foi entrar no carro após o jantar. Havia chovido. E o Renan, com aquele sorriso indefectível, colocou o pé na lama literalmente. Nosso narrador, aproveita e procura também Endurance Brasil, vem seguir a gente, porque lá a Isadora mostra todos os bastidores aí, ó, tá na tela. Endurance Brasil Oficial, abre seu Instagram, clica na lupinha, Endurance Brasil Oficial. Lá a Isadora mostra os bastidores de tudo que rola nos boxes da maior categoria de carros mais rápidos do automobilismo do Brasil. Então, não pode deixar de seguir. @Endurance Brasil, @Jefferson Kern. E se você está gostando da minha participação especial aqui, @Bruno Império. Esse aí, o nosso canal no YouTube, Endurance Brasil. Exatamente. No Instagram, novidades. A Isadora mostra tudo nos bastidores por lá. No YouTube, a gente mostra todas as corridas, assim como no canal Acelerados na Fast TV. Você não perde nada nas redes sociais do Endurance Brasil. Aí está Gaetano de Mauro, esse aí que vai para entregar tudo na pista também. É a arma da equipe BTZ para a metade final de prova. Salve-se quem puder que o Gai vem aí. Cara de preocupado, Gaetano? Nem pensar, né? Passa uma tranquilidade que é incrível. Gaetano que vive uma temporada incrível, né? Tá liderando o Stock Car. É segundo lugar na Stock Car, no caso. Venceu a última etapa, né? Da corrida principal em Cascavel. Exatamente. Bruno, tá Jefferson. Isadora? Queria dar uma informação para vocês aqui, estava conversando com o pessoal da GeForce, o Kirill não estava com problema no carro, tá? Eles realmente usaram, na verdade, o mesmo pneu que o Pisani, e aí o pneu já estava queimado, e por isso eles estavam acontecendo isso. Foi estratégia, entraram para a box já para botar o Renanzinho. Ah, é por isso então, Isadora trouxe a informação no momento certo, por isso que então essas voltas da Ligier com o Gustavo Kirill não estavam, né, no ritmo que o Gustavo Kirill costuma imprimir. Agora vem o Renanzinho de pneu zero? Você vê de pneu zero, meu amigo, alguém segura esse homem. O Adriano Buzaide está na pista ainda e o Renan está declarando guerra a ele. Se estranharam quando o Kirill ainda estava no carro. O Renan vem para tentar lutar pelo menos pela vice-liderança de prova, já que a vantagem do Rafa Martins para o Adriano Buzaide nesse momento é de 1 minuto e 5 segundos. Que situação, Bruno, a gente não vê isso todos os dias. É o Endurance Brasil, cada vez mais emocionante, cada ano que passa. Fazia tempo que eu não acompanhava em loco, assim, uma etapa do Endurance Brasil. Por quê? Porque várias das corridas do Endurance Brasil estão colidindo, né, na mesma data com o GT World Challenge América, que a Blau Motorsport participa. Você narra. Lembra? Você é o narrador, eu repórter ao vivo. Aliás, se alguém não conhece o GT World Challenge América, um campeonato bastante bacana, vale acompanhar com esses aqui que estão transmitindo esta prova para você. Mas o que eu vinha falando era impressionante, com entra ano, sai ano, mudam os carros, sai carro, entra carro, a categoria segue equilibrada, disputada e com corridas para lá de emocionantes, como a gente está observando essa prova. Chegou a dar um totó ali o Renan Guerra na traseira do Buzaide. Que loucura! Nesse momento não vale posição, mas depois do segundo pit stop da Ligier da Balena pode valer efetivamente. Olha, uma briga nesse momento virtual, mas de fato, pelo que seria a vice-liderança da prova. É importante ressaltar que os pneus do Renan não são... A Duda, esposa do Renan Guerra, me avisou aqui, não é pneu zero. Não é pneu zero. São pneus... Segura o touro pela unha, Renan Guerra quase perde a Ligier Presidencial ali na entrada de reta. Vamos ver agora, bota por dentro, tenta se livrar aí do Adriano Buzaide. Pode ser uma ultrapassagem pela vice-liderança. O Renan tá voltas atrás porque já fez a segunda parada. O Buzaide ainda não, mas faz a ultrapassagem, deixa o adversário para trás. Na última volta, o Renan que chegou a pegar trânsito 27.8. E o pessoal lidando com os retardatários. Deixa eu ver a situação da GT4, que o carro líder, que é o 21,
do Alan e do Quartiero está nos boxes. Vamos ver aí quando eles saírem se eles confirmam a manutenção da liderança. Segunda posição nesse momento para o Reginaldo Napi. E aí, Bruno Império, feliz nesse retorno na categoria? O que você está achando? Suas impressões da última vez que esteve num fim de semana segurando o microfone no Endurance Brasil para esta sua prova de retorno? A última transmissão que eu fiz foi na temporada de 2023, né? Mas em 2024 eu não vinha nenhuma corrida, mas neste ano eu fui acompanhar a estreia, a abertura do Campeonato Interlagos. E é o que eu venho falando já desde o início da transmissão. É impressionante como o Endurance Brasil se mantém forte ao longo dos anos. Saem carros, entram carros, às vezes o grid está mais cheio, às vezes o grid está mais vazio, e mesmo assim o campeonato segue forte, equilibrado e com gente interessada em vir correr no Endurance Brasil. A gente tem, né, notícias começando a surgir de carros que podem pintar aqui ainda esse ano. Não preciso esconder, né, Jefferson? A McLaren da Blau Motorsport, que disputou o Endurance Brasil nas temporadas de 2023 e 2022 e 2021 também, pode estar voltando aí provavelmente na última corrida do ano ou talvez em Santa Cruz. Outros carros também podem chegar aí para a GT3 ainda esse ano, no ano que vem. Realmente promete ser, a categoria continua crescendo e sempre emocionante, como você está vendo aí agora com o Gaetano de Mauro indo para cima do Davi Mufato e fazendo a ultrapassagem, recuperando aí a terceira colocação para a Ligier. Agora a briga vai ficar boa, porque desse jeito o Gaetano cola no Renan Guerra, eles estão virando no mesmo ritmo. A gente revê a ultrapassagem aí, no momento que o Gaetano de Mauro arma o bote para cima do Davi Mufato. Ele já vinha mais rápido, ele vinha virando por volta algo em torno de 3 segundos mais rápido. E aí concluiu a ultrapassagem. E agora você está vendo a disputa também na GT4. Como eu vinha falando, emocionante. Aonde você olha para a pista, você tem disputa emocionante. E essa, né, é a alma do Endurance Brasil. Além de ser uma grande família. Como a gente está vendo nessa etapa, onde o Henrique Assunção trouxe para o carro dele o Orache e o Padrão. Vamos caminhando aí, estamos chegando na última hora de prova, faltando aí 1 minuto,9 e foi lá fora, hein? Na busca por tentar encaixar a volta rápida, foi lá fora. Enquanto isso, quem vem voando é Gaetano de Mauro. Gaetano de Mauro aí, nesse momento, 1:28,7. Tentando chegar, 1:26,2. Tentando chegar aí no Renan Guerra, que está ali com 25,1. Nesse momento, 7 segundos separam o Gaetano de Mauro do Renan Guerra. E Lucas Forest segue firme na liderança, 27,1 na última volta, uma volta mais lenta se comparada a Renan e ao Gaetano. O Gaetano virou 26,2. E a gente vai acompanhando aí o Davi Mufato nesse momento a bordo do protótipo JR. Esse que, como eu falei, é o primeiro protótipo JR construído pelo Juliano Moro. Esse carro aí que hoje é preparado pela equipe TMG. E o AJR, que é um projeto fantástico do Juliano Moro, né? Um carro totalmente construído no Brasil. O sonho do Juliano Moro é realizado na construção desse carro. Esse carro que já tivemos mais AJRs, né, aqui no grid. Hoje, no momento, a Ligier, né, domina o grid. Esse macacão... Não, o macacão é verdade, né? Não, o macacão é verdade. Eu vou me explicar. Na época que a Lotus veio para o Brasil para fazer uma apresentação, se não me engano, a família Ebrahim, que são amigos nossos, eles compraram os macacões oficiais da Alpine Star da equipe Lotus, não do Maldonado. Então esse macacão ficou com eles e a gente andava de kart junto. E uma vez eu estava precisando de macacão para andar na Endurance, era 2020, meu primeiro ano. E me ofereceram para o meu
pai, na verdade, o macacão ele me deu de presente. E sabe como é que é? Presente que se recusa... Não, e do pai ainda, ainda mais né? do pai. Então, Exato. assim, usei, honrei o macacão, ganhei corrida, mas infelizmente ficou na memória do Jefferson, que ele não esquece nada, não perdoa, então acaba que ele me chama de Maldonado, mas não sou fã do Maldonado. A gente perde muita coisa na vida, se perder a piada também. E agora ele faz esse discurso bonito, mas esse dia mandou uma mensagem: maldito presente que o meu pai me deu. Que situação! Ah, seu Cláudio, que coisa. Olha aí, pit stop e pneu trocado para o Gaetano de Mauro, né? Se tiver oportunidade. Agora eles rezam por um safety car aí, porque aí o Gaetano pode tentar tocar o terror para cima do Forest. Agora pneu zero para todo mundo, né? É o que a gente sempre procura, é a melhor estratégia, você colocar o piloto mais rápido no final com pneu zero, então, que é as 40 minutos finais que a gente diz que manda, né, numa corrida de longa duração, mas você tem que estar numa boa posição entre os 3 primeiros. Vem o Renan de novo, olha o que chega, o que fica montado na garupa do Gaetano, sentado na caixa de câmbio, sentado no banco traseiro quando chega nessas freadas aí, quando o Gaetano tenta segurar um pouquinho o ímpeto do adversário que vem atrás, do adversário que é o Renan, para tentar respirar quando tem um ponto de aceleração. 111 voltas completadas, grande pega. Faltando pouco mais de 20 minutos para o final no Velocitar. E amanhã tem mais, 11h30 da manhã, estamos aqui de novo, Bruno. Rodada dupla, emocionante. Ai, que bom que teremos duas, né? Porque senão eu ia ficar com gostinho de quero mais. Sempre, a gente sempre fica. No Endurance Brasil é assim. 20 minutos e meio para o final. Para o final, tô curioso para saber a diferença também do Forest para a dupla que briga aí pela vice-liderança de prova e que vão colocar volta em cima do quarto colocado, que é o carro do Adriano Buzaide, que está ali na frente. Lá vai o Renan, e aí sempre o Gaetano dá uma segurada para tentar tracionar e de uma forma que o Renan não esteja próximo o suficiente. Não, a forma como o Gaetano está guiando, de atrasar a freada, a retomada, a tracionada para sair das curvas, o Gaetano está fazendo uma prova incrível. Que ali o Renan não tem por onde passar, né? Quem sabe tenha por aí, vai tentar posicionar por fora. Vamos ver, será que tenta uma manobra de X? O Gaetano sabe que essa é uma tática recorrente aqui no Velocitar, então fecha o lado interno, tá? Com a guarda alta ali o Gaetano de Mauro para tentar sustentar esta segunda colocação. Se a gente estivesse numa pista como Goiânia, se a gente estivesse numa pista como Interlagos, o Renan já teria passado. É impressionante o bom trabalho que o Gaetano vem fazendo até aqui. Se aproveitando também das características do circuito, o Gaetano de Mauro. No começo da prova tinham... Deixa eu tentar somar essa pontuação aqui do Gaetano também. Mas eles abriram esta rodada na vice-liderança. E nada do Renan conseguir a ultrapassagem. Tá fazendo o possível e o impossível, mas por enquanto, ninguém em casa. E ele vai tentando levar, porque ele sabe que o tempo joga a favor dele, né? O Renan Guerra sabe que mais importante do que atacar no momento... Olha o jeito. O Gaetano dando uma esparramada e ainda assim estacionando o ônibus na frente do Renan. É impressionante como ele estaciona nos momentos de ataque do Renan. Ele posiciona o carro num ponto onde o Renan não tem como buscar um outro traçado. Tá guiando demais o Gaetano e tá guiando demais o Renan para tentar buscar esse espaço também. Disputa de altíssimo nível, Endurance Brasil, você ligado conosco direto do Autódromo Velocitar em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Vem o Renan possuído, mas não encontra espaço, não encontra uma brecha, uma fenda que seja para buscar a ultrapassagem. Gaetano agora se aproveita do retardatário que está por ali, que é o Buzaide, o quarto colocado na prova. Chegando aí a 510 pontos o Gaetano de Mauro. Deixa eu ver se ele e o Arthur Pavi poderiam assumir a liderança do campeonato. Não, ainda não.
o Goraieb na quarta colocação, ele e o Buzaid vão somando 105 pontos. Por enquanto me parece que a liderança vai se mantendo na P1 e na geral nas mãos de Flávia Brunhosa, André Moraes Júnior e Daniel Lancaster. Aonde você acha que pode ser o ponto para o Renan dar o bote, quem sabe, certeiro que ele está buscando, Bruno? Eu acho que ali na parte onde ele tentou o X 2 vezes, já é ali que ele vai tentar atacar mais uma vez, inclusive. Lá vem o Renan, sempre se posicionando dessa forma mais próximo do pit wall quando chega na reta principal. Bem colado para tentar colocar por dentro, quem sabe, não chegou o suficiente. Será que arrisca o mergulhão? Não, Gaetano se mantém na segunda colocação, se mantém em vantagem neste duelo. Você vê que ele abre, ele cola no muro para tentar trazer o Gaetano para fora, né? E aí jogar por dentro ali na curva 1. Mas não está conseguindo encaixar, porque o Gaetano está se posicionando muito bem. E nesse trecho ali, o Gaetano sempre utiliza os retardatários. É porque o Renan poderia tentar por fora, mas aí quando tem um retardatário, o Gaetano coloca o carro de uma forma que o Renan não passa por ele, só se fosse passar por cima, e também tem a pista do lado fechada porque ali está um retardatário. A prova muito inteligente do Gaetano e muito inteligente do Renan também de ficar observando, porque o tempo, já temos 15 minutos de corrida, o tempo corre a favor do Renan, porque o carro do Gaetano vai, né, deve se desgastar. Na última volta, bom, pelo menos até aqui, os dois estão virando 27 duro igualzinho. Emocionante duelo no final da prova. Amanhã tem tudo de novo, 11h30 da manhã, mais 3 horas e 20 minutos e uma volta de corrida. Vai o Renan de novo, vão eles para a reta principal. Para o Renan conseguir ultrapassar, ele precisa entrar na reta principal mais colado no Gaetano. Ele não está conseguindo entrar agora, por exemplo, não conseguiu. Olha, pode ter uma briga aí, quem sabe, na GT4, onde o Alan Hellmeister está tentando descontar a diferença para o Rafa Brock, que é o líder. Imagina, fizeram pole na estreia, podem ter vitória também na estreia, Rafa Brock e Reginaldo Napp, com o Mercedes número 2 da equipe de Force. Na GT3, liderança absoluta da Stuttgart, vai chegando a quinta vitória em 5 provas. Marcel Visconde, Ricardo Maurício e Marçal Miller. E vem o Renan de novo. Você acha que o Renan consegue tomar essa vice-liderança do Gaetano ou fica assim até o final, Bruno? Eu acho que é pra apostar aqui? Qual a sua opinião? Minha opinião é que o Gaetano vai segurar até o final. (14 minutos e meio para o final da corrida. Quem com isso agradece o Lucas Forest, que se dá o luxo de virar na casa de 1,27. Eu me arrisco a dizer que o Forest nem colocou pneu zero nos últimos stint e guardou os pneus para amanhã. É bem provável, né? Bem plausível. É aquela faca de 2 gumes, né? Até porque se der um safety car agora e houver tempo de acontecer a relargada, não parece absolutamente que haverá uma entrada do safety car, mas enfim... Tudo isso propiciado pelo excelente trabalho de BOP que está sendo feito na categoria GT4, porque a questão dos pitstops, com essa questão de acréscimo de tempo, foi determinante para que o Brock e o Napp chegassem a essa ponta. Eles têm um pit stop deles de 5 minutos, enquanto o pit stop do Hellmeister e Quartiero é de 5,30. Então, esses 30 segundos somados em cada stint foi determinante para que essa dupla, que não é uma dupla tão forte quanto o Hellmeister e Quartiero, conseguisse alcançar a liderança. Uma dupla estreante ainda. Né? Exatamente. E para você ver como o trabalho de BOP está sendo bem feito, vai ter briga dos dois na reta final da corrida. Termina a prova aí, porque amanhã tem mais. E chega o Alan Hellmeister, vamos ver aqui no cronômetro, 37.5 contra 34.2. Já virou diferença no visual, lá vem o Hell Monstro para tentar a liderança e a terceira vitória no ano. E quem também está acelerando nesse stint final é o Pietro Rimbando. Opa, quase atravessada. Rafa Brock quase perde o carro, atravessou, não rodou, segurou o touro pela unha. Vamos ver, Alan Hellmeister na subida, bota por dentro para fazer a ultrapassagem. Resiste ainda o Rafa Brock, foi lá por fora, lado a lado. Vamos ver aí se alguém prevalece. Quem prevalece no final dessa tomada?
Realmente foi cauteloso agora. E tenta agora a manobra do X para definir na segunda freada, curva da mata, bota por dentro, tchau e benção. O Real Monstro vem aí, Alan Helmeister. Baixou o Verstappen, foi nele, assume a liderança e caminha para a terceira vitória do Porsche número 21 na temporada na GT4. Ele vinha tirando 3 segundos por volta. Era fato que essa briga aconteceria e se ele chegasse, pela experiência que tem, né, pela graduação que tem, era chegar e passar. Ainda assim, ali no final, ele teve que cuidar um pouquinho. Ele poderia ter feito ultrapassagem antes, mas cuidou um pouquinho para encontrar a posição certa. Aí chegou na curva da mata, ele não quis mais saber. Alan Helmeister vai levando a Porsche para a vitória, em cima da Mercedes. Mas é muito importante destacar que estreia da dupla Brock e Napp, viu? Que estreia. Excelente trabalho, 2 minutos para o final. Estreando com pódio na segunda colocação, tendo brigado pela vitória. Quer dizer, não podia ser melhor a estreia. Só não venceram porque estavam duelando com um dos pilotos mais experientes do país, que é o Alan Helmeister. 1:55 para o final, então, pelos meus cálculos, é o quê? 3 ou 2 voltas para o final? Me ajuda aqui, Bruno. Depois que zero o cronômetro, tem mais uma volta. Não, eles vão completar mais uma ainda, né? Faltando 20 segundos para o final, o Lucas vai completar uma volta. Está aí o Forestinho pensando, olha a cara desesperado. Que bom, já. Meu pai vai vencer, que ruim, o vovô está aqui. Ai, 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 cuidado aí, Forestinho. Que maravilha, vai ser dia de festa, Bruno Império. Últimos metros, menos de 10 quilômetros para a quadriculada para Lucas Forest, para Vitor Forest, para Rafa Martins. Na quinta prova do ano, na primeira do fim de semana. Amanhã tem tudo de novo, 11h30 da manhã, canal oficial do Endurance Brasil no YouTube. O Vitão até virou a cara de lado, hein? Ih, estão só tocando uma corneta em mim na transmissão. Não é comigo, não sei de nada. Vamos lá, Vitão, faz a festa aí, já virou uma marca registrada, isso é bonito demais, festa em família. O Vitor que voltou a acelerar aí depois de mais de 30 anos, motivado justamente pela oportunidade de correr com o filho. Aí de GT4 foi para P1, virou equipe e está sendo esse grande sucesso, esse grande trabalho que eles têm feito aí de forma conjunta. Confirmação aqui do Júnior Guiradinho que vamos ter a placa de 2 voltas para o final nesta passagem. ...20 segundos exatamente para terminar, placa de 2 voltas. Vai ficando com a vitória o Clã Forest e o Rafa Martins na P1 e na geral. Deixa eu ver dos... o próprio Forest, claro. O próprio Vitor Forest vai levando a vitória no Troféu Legends. Turma 60+, de graduação bronze. GT3, vitória mais uma de Ricardo Maurício, Marcel Miller e Marcel Visconde. GT4, na Bacia das Almas, definida a vitória, pelo menos até que se prove o contrário, de Alan Helmeister e Jacques Quartiero. De bom tamanho a prova para você, Bruno Império? Olha, ai, 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 tá armada a festa aí, que maravilha. Aí, manda um tchauzinho, daqui a pouco tá chegando o papai aí para comemorar com vocês. Daqui a pouco a gente se vê no pódio, inclusive. Agora, o que eu achei da prova? Fantástica. Fantástica corrida, que é uma impressão que eu tenho do Endurance desde a primeira vez que eu pisei aqui. É muito legal ver uma prova de Endurance com tantos pilotos de qualidade, né, como você está vendo aí, Renan Guerra, Forest, Gaetano de Mauro, Pedro Queirolo, Ricardo Maurício, Davi Mufato, Alan Helmeister, Pietro Rimbano. A gente tem grandes nomes do automobilismo brasileiro reunidos aqui no Endurance Brasil. E o que é mais legal, na minha opinião, nesse campeonato, além de ele ser uma grande família, é impressionante como a gente tem 3 horas de corrida com emoção do minuto 0 ao 3 horas e meia. E lá vem Lucas Forest adentrando a reta para receber a placa de última volta no Velocitar. Se o presidente emérito Henrique Assunção sempre diz que Endurance é família, a vitória é em família também. Pela segunda vez no ano, pela segunda vez consecutiva. Lucas Forest levando a Ligier da equipe Forest rumo à quadriculada, como fez na prova passada em Cascavel. A Ligier que ele divide com Rafa Martins, uma revelação do Endurance nesse ano. Com o pai, o Vitor Forest, uma revelação, por que não? Depois de mais de 3 décadas sem acelerar, voltou para poder correr do lado do filho. E aí a coisa só foi
virou parceria nas pistas, virou briga na geral, virou equipe. E ainda por cima, para a quadriculada ficar mais bonito, o outro carro da equipe ali, G da Balena ali atrás com o Buzai de Goraieb, chega para aparecer na foto. Vai ser comemoração, hein, família? Ó o Vitão aí levando o Forestinho lá pra mureta. Um vai ver o pai, o outro vai ver o filho receber a quadriculada. Lucas Forest, última volta, últimos metros. Que dia de festa com os dois carros da equipe saindo na foto, saindo na imagem na hora da quadriculada, consagrando um grande trabalho. O Endurance é uma grande família. E de novo no Velocitar, os Forest provando que são uma grande e vitoriosa família. Porque vem aí, na manhã, tranquilo, pra festa do pai, do avô e do filho. Lucas e Vitor Forest e Rafa Martins, a vitória dos Forest no Velocitar. Do Forestão ao Forestinho, toda a família vibra e comemora. Rafa Martins e os Forest de novo vencem pelo Endurance Brasil com absoluta autoridade. Sobraram do ponto de vista da estratégia, da condução do carro. O Rafa Martins fez uma prova de aplaudir de pé e realmente vitória pra lá de merecida da família Forest. A vitória na GT3 é de novo, pela quinta vez em 5 provas, da Stuttgart. Ricardo Maurício, Marcel Miller, Marcel Visconde, 100% na GT3 em 2025. O 911 GT3 da Stuttgart. Que prova, que temporada de terno impecável da equipe Stuttgart. E que vem aí também para manter a invencibilidade na GT4. Depois daquela ultrapassagem no finalzinho, tá aí ele, Alan Hellmeister. O Jacques Quartiero deu uma de Romário, bateu no peito e diz: hoje eu não sou o Jacques, sou o Max Quartistappen. E ainda por cima ele tinha um Hell Monstro do lado dele para completar o serviço. Terceira vitória em 5 provas. Com Lucas e Vitor Forest e Rafa Martins vencendo. Vitor Forest, o vencedor também do troféu Legends. Marco Pisani, o presida tirou em Aca, com o Gustavo Maldonado Quirila e o Renan Guerra na segunda colocação, Gaetano de Mauro, Arturo Pavi, Guilherme Botura no terceiro lugar, o Fernando Goraieb e o Adriano Buzaide na quarta posição, Davi Mufato e Pedro Queirolo conseguindo salvar ainda um quinto posto, mantendo a liderança do campeonato Daniel Lancaster, André Moraes Júnior e Flávio Abrunhosa na sexta posição, sétimo lugar na geral e vitória na GT3 de Marcel Miller, Ricardo Maurício e Marcel Visconde, depois também da GT3 Enzo Elias, André e Miguel Rosário. Na GT4, vitória em nono lugar na geral de Alan Hellmeister e Jacques Quartiero, fechando o top 10, pole position e segundo lugar na GT4, top 10 na geral na prova de estreia para os campeões, para os vencedores da etapa, Lucas Forest, Vitor Forest e Rafa Martins. Bem, chão, final de mais um programa Velocidade Máxima. Você conferiu os melhores momentos da Endurance Brasil. O programa fica por aqui. Um forte abraço e fique com Deus.